Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o tiro ao alvo masculino, a prova de esquite, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021, indicando os favoritos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 no Japão. A prova do esquite ingressou no programa olímpico em 1968, desde então vem sendo disputada, e os países que mais obtiveram vitórias nela em Jogos Olímpicos foram a Itália, com 3 medalhas de ouro, e os Estados Unidos também, com 3 medalhas de ouro. Em 2017, essa prova é uma prova que tem campeonatos mundiais anuais, né, segue a uma prova com arma de grosso calibre, e, portanto, anualmente há a realização dos campeonatos mundiais. Em 2017, o campeonato mundial foi vencido pelo Gabriele Rossetti, da Itália, que foi também o campeão olímpico de 2016, no Rio de Janeiro. A medalha de prata ficou com o Vicente Haga, da Alemanha, e o cipriota, o Georgios Achillios, conquistou a medalha de bronze. O sueco Stefan Nilsson ficou na 4ª colocação, seguido pelos russos Alexander Zemelin e Nikolai Tepli, e na 7ª posição o francês Emmanuel Petit, e em 8º o italiano Tamaro Cassandro. Lembrando que na final são 6 competidores que passam a realizar os tiros nos alvos. O domínio da Europa foi absoluto, os europeus colocaram todos os atletas entre os 8 primeiros nessa prova em 2017. A Copa do Mundo, a final, teve a vitória do Riccardo Filippelli, da Itália, à frente do Ben Leulin, do Reino Unido, e o argentino Federico Gil foi o 3º colocado medalhista de bronze. Ficou à frente do Frank Thompson, dos Estados Unidos, 4º colocado. Gabriele Rossetti, da Itália, ficou apenas na 5ª colocação, à frente do Giorgio Achillios, do Chipre, e o Oskari Kossi, da Finlândia, e o Paul Adams, da Austrália, completaram a lista com o 7º e 8º lugares, respectivamente. Tivemos, portanto, 5 atletas do continente europeu, 2 do continente americano e 1 da Oceania presentes nessa final. As etapas de Copa do Mundo tiveram o domínio da Itália. O Riccardo Filippelli venceu as 2 etapas na Índia, em Nova Delhi, conquistou aí, portanto, duas das 4 medalhas de ouro das etapas de Copa do Mundo. Marco Sabloni, da Itália, venceu a etapa mexicana, e o argentino Federico Gil foi o campeão na etapa do Chipre. Lembrando também que Gil ficou com a medalha de bronze na etapa final em Nova Delhi, na Índia. Outros atiradores com medalha: o Gabriele Rossetti, da Itália, o Paul Adams, da Austrália, com 2 medalhas, o russo Alexander Zemelin, e o norte-americano Frank Thompson. E também, né, o britânico Leulin e o Achillios, do Chipre. Portanto, Itália, Estados Unidos, Austrália, Rússia, Chipre, Argentina e Reino Unido fazendo-se presentes no pódio desta prova. Em 2018, o campeonato mundial teve a vitória do bicampeão olímpico Vincent Hancock. Hancock foi campeão olímpico em 2008 e 2012, conquistou aí a medalha de ouro do Mundial de 2018, batendo o norueguês Erik Vatndal, e o italiano Riccardo Filippelli ficou na 3ª colocação, ficou com a medalha de bronze. Os outros finalistas: o Emmanuel Petit ficou em 4º lugar, o francês, o tcheco Jakub Tomaszek foi o 5º colocado, e o Ben Leulin, do Reino Unido, fechou a lista dos finalistas com a 6ª posição. 5 europeus e 1 representante do continente americano. Além deles, o Mansur Al-Rashed, do Kuwait, foi o 7º colocado, e o alemão Sven Kort foi o 8º colocado nessa prova do campeonato mundial. Ainda em 2018, a final da Copa do Mundo foi nos Estados Unidos, teve a vitória do Jong-Jun Lee, da Coreia do Sul. A Coreia do Sul não é tradicional nesse tipo de prova, conseguiu aí uma surpreendente vitória, bateu o italiano Giancarlo Tazza, que ficou com a medalha de prata, e o Stefan Nilsson, da Suécia, foi o medalhista de bronze. A final ainda contou com o Jørgen Engen, da Noruega, 4º colocado, o norte-americano Frank Thompson, 5º colocado, e o Marcus Svensson, que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ficou na 6ª colocação. O norte-americano Philip Russell Jungmann ficou na 7ª posição, e o Saif Bin Futaiz, dos Emirados Árabes, foi o 8º colocado. Portanto, 2 representantes do continente asiático, o coreano
e o Emirita, né? Dos Emirados Árabes, preciso até saber o nome de quem nasce lá, qual o nome dele, qual a nomenclatura, o continente americano com as 2 colocações dos norte-americanos e os europeus com 4 posições entre os 8 melhores do mundo. As etapas de Copa do Mundo tiveram um amplo domínio do norte-americano. Vincent Hancock venceu 3 etapas, obteve 3 medalhas de ouro, só que o Jong-Jong Lee, da Coreia do Sul, ironicamente, venceu na etapa norte-americana. Os italianos também brilharam, Gabriele Rossetti com uma medalha de prata e uma de bronze, o atual campeão olímpico. O outro italiano, Giancarlo Tazza, também, Tamaro Cassandro, Juan Aramburu, da Espanha, ganhou medalha, Paul Adams, da Austrália, Wasmi Mehelba, do Egito, enfim, vários competidores no pódio. Em 2019, o campeonato mundial teve a vitória do tcheco Thomas Niederle, venceu com 60 pontos, ficou à frente do Tamaro Cassandro, da Itália, que obteve a medalha de prata, e o britânico Jeremy Burt ficou com a medalha de bronze. O francês Henrique Delaunay foi o 4º colocado, o Ben Llewellyn, outro britânico, ficou na 5ª colocação, e o Federico Gil, da Argentina, de novo aparecendo entre os melhores, ficou na 6ª colocação. Outros 2 colocados aí em 7º lugar, o cipriota, Jorge Zachilios, e o Juan José Aramburu, da Espanha, na 8ª posição. Portanto, os 8 primeiros colocados, tivemos 7 europeus e apenas um representante do continente americano. A Copa do Mundo, lá nos Emirados Árabes, a final foi vencida pelo italiano Luigi Lotti, derrotou o poderoso Vincent Hancock dos Estados Unidos, que ficou com a medalha de prata, e o egípcio Asmi Mehelba foi o medalhista de bronze. Ele foi seguido pelo tcheco Jakub Tomaszek, pelo italiano Gabriele Rossetti, o campeão olímpico do Rio de Janeiro, e o Thomas Niederle, da República Tcheca. Completaram ainda a lista dos 8 primeiros colocados, o Jesper Hansen, da Dinamarca, em 7º lugar, e em 8º o italiano Tamaro Cassandro. Portanto, tivemos 3 italianos entre os 8 melhores nessa final de Copa do Mundo, e um forte domínio europeu, 6 representantes. Entretanto, o continente americano, com Vincent Hancock, ficou com a medalha de prata, e os africanos, né, com o egípcio Asmi Mehelba, os africanos obtiveram a medalha de bronze. Das etapas de Copa do Mundo, de novo, o Vincent Hancock dos Estados Unidos se destacando com 2 vitórias e ainda uma medalha de prata na final dos Emirados Árabes, e o italiano Luigi Lotti com 2 vitórias na Finlândia e nos Emirados Árabes na última etapa, também sendo um dos grandes destaques. Além do norte-americano e do italiano, o kuwaitiano, o Mansour Al-Rashed, conquistou a medalha de ouro na etapa dos Emirados Árabes, e ele ainda também obteve uma medalha de bronze na etapa da Coreia do Sul. O Asmi Mehelba, do Egito, foi 2 vezes medalhista de bronze, também outro destaque. O Gabriele Rossetti, da Itália, ficou apenas com uma medalha de prata, e tivemos os Estados Unidos com 2 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata, a Itália com 2 medalhas de ouro, 1 medalha de prata, como os países com maior número de pódios. O resumo geral dessa prova, 2016, a medalha de ouro do Gabriele Rossetti, a medalha da Itália, a medalha de prata ficando com a Suécia, com Marcos Svensson, e a medalha de bronze seria do Kuwait, mas teve um problema do Comitê Olímpico do Kuwait com o Comitê Olímpico Internacional, e o atleta do Kuwait teve que competir como atleta independente. O Abdullah Al-Rashid conquistou a medalha de bronze. Nos campeonatos mundiais, conforme já vimos há pouco, as 9 medalhas dos 3 campeonatos mundiais desse ciclo olímpico acabaram divididas entre 9 atletas. 9 atletas dividiram entre si as 9 medalhas dos campeonatos mundiais. Entretanto, a Itália acabou sendo o grande destaque, com 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma medalha de bronze. O Gabriele Rossetti foi campeão mundial em 2017, o Vincent Hancock em 2018 e o tcheco Thomas Niederle campeão em 2019. Nas etapas de Copa do Mundo, já analisamos anteriormente o bom desempenho do Riccardo Filippelli, da Itália, né, a presença do argentino Federico Gil, as etapas da Copa do Mundo de 2018, o forte domínio do norte-americano Vincent Hancock,
conquistando 3 medalhas de ouro. E, curiosamente, o sul-coreano Jong Jin Lee acabou conquistando a medalha de ouro na etapa final. E em 2019, a hegemonia, né, a disputa entre o Luigi Lodi da Itália, que obteve 2 medalhas de ouro, e o norte-americano Vincent Hancock, que obteve 2 medalhas de ouro e 1 medalha de prata, pela hegemonia nessa prova. Ainda tivemos a vitória do representante do Kuwait, Mansour Al-Rachet, e houve medalhas para o Egito, com Azmi Merhelba, 2 medalhas de bronze, Francis Delaunay, Austrália, República Tcheca também chegando ao pódio. Em 2020 tivemos apenas uma etapa da Copa do Mundo. O Stefan Nilsson da Suécia assegurou a medalha de ouro à frente do Federico Gil da Argentina, e o egípcio Azmi Merhelba foi medalhista de bronze. Em 2021, esse ano, já tivemos 3 disputas dessas etapas de Copa do Mundo, e tivemos resultados incríveis, porque apenas o dinamarquês, o Jesper Hansen, com uma medalha de ouro e 1 medalha de prata, conseguiu chegar 2 vezes ao pódio. O Mykola Milchev, da Ucrânia, que foi campeão olímpico em 2000, conquistou a vitória na primeira etapa da Copa do Mundo, e o Azmi Merhelba, do Egito, também venceu a última etapa. Tivemos os Emirados Árabes também com medalha, com Saif Bin Futais. A Itália, com Tamaro Cassandro, obteve só 1 medalha. E, surpreendentemente, quem acabou causando surpresa, além das 2 medalhas, o Jesper Hansen, o Catar obteve 2 medalhas, com Rashid Hamad e Nasser Al-Attiyah. Nos campeonatos da Europa, a Itália é uma força dominante. Entretanto, de 2017 a 2021, nos 3 campeonatos europeus disputados, os tchecos asseguraram 2 vitórias, com Milos Slavček e o Jakub Tomešek. Os italianos, o Gabriele Rossetti, o campeão olímpico, venceu o campeonato europeu desse ano, e em 2017 havia sido medalhista de prata. E outro italiano, Tamaro Cassandro, foi medalhista de prata em 2019. Ainda tivemos a Grécia, a Finlândia, o Georgios Chilios de Chipre e a Suécia no pódio do campeonato europeu. E nos Jogos Europeus, a vitória do sueco, Stefan Nilsson, à frente do Thomas Niederle, outro tcheco que também consegue pódios nessa prova, e também do Gabriele Rossetti da Itália, que ficou apenas com a medalha de bronze. O Niederle foi campeão mundial em 2019, Thomas Niederle, que aqui conquistou a medalha de prata nos Jogos Europeus. Nos Jogos Asiáticos, o Mansour Al-Rashid do Kuwait assegurou a vitória à frente do chinês Jin, e o Saif Bin Futais dos Emirados Árabes ficou com a medalha de bronze. No campeonato asiático, a Índia se apresentou ao mundo aí com Angad Singh Bajwa, ficando com a medalha de ouro à frente do Mairaj Ahmad Khan, e o representante do Kuwait, Saud Habib, ficou com a medalha de bronze. No continente americano, nos Jogos Pan-Americanos, a vitória do norte-americano Christian Elliott à frente do Juan Schaeffer da Guatemala, e o peruano Nicolás Pacheco ficou com a medalha de bronze. A lista dos favoritos, candidatos à medalha de ouro, que vão lutar por medalha de ouro, temos o Vincent Hancock, dos Estados Unidos, os italianos, o Gabriele Rossetti, o Luigi Lodi, o Ricardo Filippelli, o Tamaro Cassandro, e o tcheco, o Thomas Niederle. É lógico que os italianos estarão representados apenas por 2 atiradores, mas a Itália possui grandes atiradores nessa prova, portanto as eliminatórias italianas serão duríssimas. Lutando por pódio há vários atletas, o egípcio Azmi Merhelba, o francês Henrique Delaunay, o britânico Jeremy Beard, o norueguês Erik Vatindal, outro tcheco, o Jakub Tomešek e o Milos Slavček, o cipriota Georgios Atilios, o francês Emmanuel Petit, os britânicos com Jeremy Beard e o Ben Llewellyn. A Itália tem o Marco Sabroni, o Kuwait com Mansour Al-Rashid, a Coreia do Sul com Jong Jun Lee, o Juan Aramburu da Espanha também é um candidato a pódio, o Jesper Hansen da Dinamarca, os Estados Unidos com Christian Elliott, o sueco Stefan Nilsson, e também o Emirados Árabes com Saif Bin Futais, e o campeão olímpico de 2000, Mykola Milchev da Ucrânia. Portanto, uma série de competidores aí que tem condições de chegar ao pódio. E numa condição de zebra, vamos dizer assim, né?
não seria zebra, mas seria o terceiro nível de atletas em condições de chegar ao pódio, o Vincent Haga da Alemanha, os russos Emilien Tepli, o argentino Federico Gil, o norte-americano Frank Thompson, os finlandeses Scossi e Kallioinen, o australiano Adams, o alemão Korte, o norueguês Eng, outro sueco, Marcus Svensson. Aliás, o Marcus Svensson é medalhista de prata do Rio de Janeiro. Seria mais interessante colocá-lo como um atleta em condições de lutar por pódio, né? Porque não dá para ignorar a conquista de uma medalha de prata olímpica. Então, eu fazer essa correção em relação ao Marcus Svensson. O norte-americano Philippe Jungmann, o australiano Luke Ardiru, o guatemalteco Scheffer, o peruano Pacheco, o Habib do Kuwait, os indianos. Vamos ver o que a Índia pode aprontar nessa prova. A Índia que vem se tornando uma grande força do tiro ao alvo, agora com Angad Bajwa e o Mairaj Ahmad Khan podendo lutar por medalha. A China com Dindi, China que não é tradicional nessa prova, e também o grego Mavromatis e os catares, né, Al-Attiyah e Hamad. No top 5 temos aí o grande campeão Vincent Hancock dos Estados Unidos, campeão olímpico em 2008, campeão olímpico em 2012, campeão mundial em 2018, ganhador de 3 medalhas de ouro na Copa do Mundo de 2018 e 2019 assegurou uma medalha de prata na final da Copa do Mundo e na Copa do Mundo conquistou 2 medalhas de ouro e uma medalha de prata. O italiano Gabriele Rossetti, outro grande nome, campeão olímpico em 2016, campeão mundial em 2017, quinto colocado na final da Copa do Mundo de 2017, Copa do Mundo em que ele garantiu uma medalha de prata. Em 2018 obteve 2 medalhas na Copa do Mundo, uma de prata e uma de bronze. E 2019 ficou em quinto lugar na final da Copa do Mundo e garantiu apenas uma medalha de prata. Ao crédito dele, ele tem o título olímpico de 2016 e o título mundial de 2017. O Hancock, por sua vez, tem 2 medalhas de ouro olímpicas, né, 2008 e 2012, e o título mundial do Grande Mundial de 2018. Então, seria o Vincent Hancock, seria o atleta a ser batido. Outro italiano, Luigi Lotti, campeão da final da Copa do Mundo em 2019 e ganhador de 2 medalhas de ouro na Copa do Mundo em 2019. O campeão mundial de 2019, o tcheco Thomas Niederle, lembrando que a República Tcheca tem grandes competidores nessa prova, e 6º lugar na final da Copa do Mundo. E o Azmi Mehelba, do Egito, medalhista de prata na Copa do Mundo em 2018 e em 2019 obteve 2 medalhas de bronze, além, é claro, do bronze na final da Copa do Mundo. O Mehelba conquistou agora em 2021, né, na Copa do Mundo em 2021, conquistou a medalha de ouro numa última etapa, aí, derrotando o Vincent Hancock. Então é um atleta muito forte, o Azmi Mehelba, podendo colocar o Egito no pódio nessa prova do tiro ao alvo. Bem, aqui o top 5, Mehelba do Egito, Niederle da República Tcheca, os italianos Luigi Lodi e Gabriele Rossetti e o norte-americano Vincent Hancock. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovus, blog Geografia Olímpica, Qualitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, Pesquisa Olímpica, Qualitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado, até o próximo vídeo.